Meus queridos irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2021 e desta feita nós iremos compartilhar com os irmãos os comentários da lição de número 4, que tem como título Dons de Poder. Se inscrevam em nosso canal, compartilhe este vídeo, deixe os seus comentários e vamos juntos fazer esta obra em nome de Jesus. Venha conosco neste momento, lance mão da sua revista, lance mão da sua Bíblia Sagrada para conferir juntamente conosco os textos que dão base para os comentários desta lição. Escola Dominical EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Lição de número 4, Dons de Poder. O texto áureo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Só para fechar já aqui esse parêntese, nós sabemos que existem coisas que somente Deus faz, mas Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa crianças, jovens, adultos para fazer esta obra. Mas para que eu seja usado por Deus para tais ações no seu reino e no mundo, é necessário que eu esteja revestido deste poder. Nós vimos que os dons espirituais, eles são classificados de maneira geral em dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. Na lição de número 3, a lição anterior, nós trouxemos aqui um comentário sobre os dons de revelação, que compõem-se da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Dons de poder, nós temos a fé, a cura e a operação de milagres. Então, é importante para nós que tenhamos claro, esta subdivisão dos dons espirituais, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Antes de nós entrarmos para os comentários propriamente da nossa lição, eu queria deixar bem claro aqui a questão da fé. Nós temos a fé como firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus 11, versículo 1. Temos a fé salvífica. A fé salvífica, ela é proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Depois nós temos o dom da fé, que é deste que vamos estar comentando nesta lição de número 4. Temos o dom da fé, que é uma capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. É muito importante distinguir essas expressões umas das outras, a fim de que haja um perfeito entendimento no que diz respeito à fé. A fé natural, a fé salvífica e o dom da fé. É importante que nós compreendamos isso.
Segundo o pastor e escritor Elienay Cabral, os dons de poder são capacitações extraordinárias concedidas à Igreja de Cristo para a realização da missão proclamadora do Evangelho da Graça. E ele ainda diz mais: sem dúvida, por meio desses dons, a Igreja de Cristo habilita-se a realizar o sobrenatural no reino natural, levando os pecadores a aceitar o Evangelho e demonstrar ao mundo o poder de Deus. Observe, meus irmãos, que um dos maiores objetivos, para o uso desses dons de poder, e os outros dons, na vida da igreja, na vida do crente, nada mais é do que uma evidência de que esta obra é de Deus, este povo é de Deus, esta igreja é de Deus e de que nós somos filhos de Deus. Porque observe o ministério de Jesus. Quando Jesus ele começa o seu ministério, a Bíblia diz que muitos sinais, prodígios e maravilhas era feito entre o povo. E qual era a finalidade disso? A finalidade disso era para que o povo de fato reconhecesse que aquele era o enviado, o Messias, o Filho de Deus. Até porque religiões e credos religiosos já existiam quando Jesus ele veio à Terra, quando ele estabeleceu o seu reino espiritual no mundo. Já existia, mas qual é a evidência de que esse homem é o que diz ser? Tanto é que eles ficavam abismados, ficavam perplexos. Muitos diziam: nunca tal se viu entre o povo. Compreende os propósitos, os objetivos? Quando se tem essas ferramentas e elas são utilizadas no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, observe que o crescimento da igreja se deu dessa maneira. Quanto mais sinais, prodígios e maravilhas se fazia entre o povo, mais o número de fiéis, mais o número dos que acreditavam se acrescia a igreja. Foi assim que teve início a igreja primitiva. Então nós precisamos compreender esses fatores, que são determinantes para o bom andamento e o crescimento da obra de Deus aqui na Terra. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios 12, 4, 9 ao 11. Diz assim o primeiro versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, deixa bem claro para nós que o vaso, o instrumento que vai ser usado, não é nada dele. Então, uma vez que não é nada dele, não é nada meu, tudo é de Deus, é Deus que nos dá, nós precisamos compreender que não existe maior nem menor, melhor nem pior. A partir do momento que nós somos dispenseiros da graça de Deus, nós somos individualmente instrumentos e vasos para ser utilizado na casa de Deus e coletivamente trabalhando para que a obra de Deus tenha o seu devido crescimento. O objetivo geral dessa lição é examinar os dons de poder. Examinar os dons de poder em sua esfera, como eles são manifestos e a sua finalidade dentro do reino e da obra de Deus. Os objetivos específicos: primeiro tópico, definir o que significa o dom da fé. E segundo tópico, evidenciar biblicamente os dons de curar. E terceiro tópico, discorrer a respeito do dom de maravilha, bem como também conceituar estes dons. O ministério terreno de Jesus, diz o comentário,
foi marcado por inúmeros milagres, principalmente as curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Uma pergunta que o comentarista faz. Por que isso não é tão evidente em nossos dias? E aí entra uma reflexão, uma análise introspectiva de nós mesmos. Será que nós estamos no lugar para o qual fomos chamados e fazendo conforme a vontade de Deus? É esta indagação que se faz, porque o nosso Deus é o mesmo. O Espírito Santo que habita em nós é o mesmo. Os propósitos e os objetivos do reino de Deus continuam sendo os mesmos. Lança-se essa indagação para que questionemos a nós mesmos. Por que não está acontecendo? Por que não acontece em nossos dias? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Não creio que seja. Até porque o conhecimento não vai interferir na ação do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo de Deus, ele faz como quer, opera aonde quer e na vida de quem ele quiser. Porque o dom é de Deus. Uma coisa que nós temos que ter claro em nossa mente: os dons são de Deus. Agora, o que eu preciso, na verdade, é dar lugar ao Espírito Santo. Pode ser esse fator que esteja acontecendo, a falta de que alguém dê lugar ao Espírito Santo para que esse manifeste estes poderes, né, na vida da igreja. Pode ser uma das possibilidades, né? Ou seja, por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas, eu não concordo muito com essa questão, o mau uso que alguns fazem, né? Que alguém possa fazer das dádivas divinas. Por quê? Porque, primeiro, se Deus escolhe a pessoa, Deus sabe a quem escolhe. Deus sabe a quem escolhe. E se Deus sabe a quem escolhe, Ele sabe que tal pessoa vai, de fato, fazer a sua vontade. Quando essa pessoa é escolhida por Deus. É importante que nós deixemos isso muito claro. Quando tal pessoa é escolhida por Deus. Porque, do contrário, alguém está tentando usar a Deus. E não é assim que funciona no reino de Deus. Nós somos dispenseiros da sua graça. A partir do momento que nós somos dispenseiros da graça de Deus, compreende-se que nós estamos na dependência de Deus. E aí, o agir é de Deus. O que Deus precisa? Ele precisa que eu dê lugar. O Espírito Santo precisa de um lugar para poder operar, para poder manifestar esta glória de Deus na minha vida. Nessa lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja. Busque-os com fé e em oração. É bom que nós abramos aqui um parêntese, porque os dons espirituais, eles não são concedidos às pessoas que fazem cursos de teologia, curso de pastor. Não. Esses dons espirituais são dados àqueles que buscam, àqueles que oram e àqueles que se entregam à vontade de Deus. Uma vez que esses dons espirituais são dádivas divinas e Deus dá a quem quer, talvez essa ausência de manifestação seja em decorrente das minhas falhas, das minhas faltas, porque independe de cursos de teologia, de pastorado, de mestrado, independe desses cursos. Às vezes, Deus concede estes dons
àqueles a quem menos se espera na obra de Deus. As pessoas menos visíveis na obra de Deus. Deus concede, porque são dádivas divinas e Ele dá a quem Ele quer. Se você deseja ardentemente tomar posse desses dons, entregue-se à vontade de Deus, faça a vontade de Deus e ore. Deus pode te conceder. Primeiro tópico, o dom da fé, conforme 1 Coríntios 12 e 9, como lemos na leitura bíblica em classe. O que significa fé? E nós já comentamos, lá no início, que de acordo com Hebreus 11 e 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé salvífica, ela é proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. É esta fé que muitas vezes o pecador ele não tem essa fé porque ele não ouve do Evangelho. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. É por isso que nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, porque esta fé salvífica, ela vem por intermédio da pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo planta esta semente dentro do coração do pecador, ele compreende a mensagem de salvação, reconhece o seu estado pecaminoso diante de Deus e aceita a Cristo como Salvador. Esta é a fé salvífica. Esta é a fé salvífica. Esta fé natural é a fé comum que todos têm, por exemplo, de tomar um ônibus e saber que vai descer em determinado lugar, de chegar tal dia e se ele é uma pessoa trabalhadora, se ela tem um emprego, em determinado dia ela terá o seu salário. Compreende a fé natural, que difere da fé salvífica, que por sua vez difere também do dom da fé, que é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem ao natural, a vida natural. São coisas que impossível acontecer se não for por intermédio da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Importante deixarmos isso bem frisado. Uma prova dessa fé sobrenatural, a Bíblia traz algumas referências, Por exemplo, o Êxodo, capítulo 14, versos 3 ao 14, quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, há diante do povo uma derrota iminente. Mas veja o que diz o líder. Veja o que diz o líder. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, 13 ao 14. Vai haver um milagre aqui. Por quê? Não há nenhuma expectativa do que possa ser feito. Mas esta é a fé do líder que está à frente do povo. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Com base nesse texto, nós compreendemos que é preciso acreditar, é preciso crer que Deus é poderoso para fazer. Então, a partir do momento que você crer nisto, você pode receber tudo o que você quiser das mãos de Deus. Esta é a fé que é definida em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. No subtópico 2, a fé como dom. Antes de irmos para o subtópico 2, para nós entendermos bem essa questão da fé abordada em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós podemos dar um exemplo aqui, a chamada de Abraão, para que isso fique bem mais claro para você. Observe que Abraão, ele
ele apenas creu. Aí ele apenas creu. Ele ouviu a voz de Deus que o chamara, capítulo 12, né, de Gênesis, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Observe que a narrativa bíblica diz que Abraão, ele creu. Então, a fé de que trata Hebreus capítulo 11 é esta fé do pai Abraão, que creu nas promessas, mesmo não vendo nada aparente, ele ouviu o chamado de Deus e seguiu agora completamente sob a dependência e os cuidados de Deus. Isso é tão evidente para nós, né? E é tão ilustrativo para nós, que quando surge o conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, como Abraão estava na dependência de Deus, qual que é a sua postura diante da fala do seu sobrinho? Ele fala, olha, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas, se a esquerda escolheres, eu irei para a direita. Isso significa que Abraão, ele está tão somente crendo nos cuidados de Deus. O que vai acontecer, o que está por vir, é o que menos importa. Eu creio que Deus está no controle e no comando deste negócio e Deus vai prover. É crer cegamente, sem ver nenhuma possibilidade aparente. É desta fé que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 11, versículo 1. Subtópico 2. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica, esse dom da fé, ela é distinta. Por quê? Porque a fé salvífica, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Cremos na palavra de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Cristo como Salvador e aí recebemos a fé para a salvação. Abrimos mão do nosso eu, do nosso ego, deixamos para trás a velha natureza, crendo na palavra de Deus, no que diz a palavra de Deus em relação à minha condição de pecador e ao meu destino final. Ouço a palavra, guardo no meu coração, acredito, esta é a fé salvífica, diferente do dom da fé que iremos comentar agora. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17 e ainda Efésios 2 e 8, e igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, lá de Gálatas 5 e 22. Né? Gálatas 5, 2, essa fé ela aparece como um dos frutos do Espírito, né? Que é a fé, aquele que tem fé. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para que este venha realizar coisas transcendentes à esfera natural. Essa fé, o dom da fé, ela é capaz de realizar coisas sobrenaturais. Não depende do outro, é a fé que existe em mim, este dom da fé que existe em mim. Então, por exemplo, para ficar bem claro para os irmãos, para os amigos, se eu vou orar por um enfermo e para Jesus o curar, é uma hipótese, para Jesus o curar, independente daquele enfermo crer ou não, ter fé ou não, aquele enfermo vai ser curado. Por quê? Porque essa maravilha está sendo realizada, esta obra está sendo realizada pelo dom da fé que existe em mim. E eu tomei partido nisto e, em nome de Jesus, por intermédio deste dom da fé que habita em mim, aquela pessoa será curada. Independe da fé do outro. É o dom da fé que esse vaso, esse instrumento tem e foi concedido por Deus. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja.
De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Geralmente quando Deus quer se manifestar a pessoas de forma especial. Observe que o ministério de Jesus, ele foi construído com muitos sinais, prodígios e maravilhas que eram feitos entre o povo. Observe que qual era o objetivo de tudo isso, né? No início do ministério de Jesus? Era para que o povo cresce nele. Era para que o povo cresce nas boas novas. Observe que tanto é isso que muitos, quando recebiam, ou alguns que contemplavam tais prodígios, tais milagres, elas diziam: olha, mas que homem é este? Nunca tal se viu. Por quê? Porque a religiosidade e os credos religiosos não tinham esse poder e essa capacidade de operar dessa maneira na vida das pessoas e para as pessoas. O dom da fé, ele tem esse objetivo, essa finalidade, manifestar a glória de Deus. Para quê? Para que os homens creiam no Evangelho. Subtópico 3. Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, abre aspas, não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, porque os egípcios a quem vós hoje vistes, nunca mais o vereis. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, observe um desses exemplos, né? Desse dom da fé. Eu acreditar em algo impossível aos olhos do homem. Mas eu tenho este dom, o dom da fé, de que Deus vai fazer. Então, observe que o dom da fé é capaz de promover coisas sobrenaturais, coisas impossíveis aos olhos humanos. O que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, aquele que tem o dom da fé, ele não está preocupado com isso. Mas ele vai falar, porque ele tem este dom e Deus vai velar por isso, porque são dádivas de Deus. É por isso que nós não devemos, nem podemos nos gloriar disto. Porque como eu vou me gloriar de uma coisa que não me pertence? Como me gloriarei de algo que não diz respeito a mim? É dom de Deus. São dádivas de Deus. É importante que nós compreendamos isso também. Tópico 2, dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Aquele que tem o dom de curar, ele impõe as mãos sobre os enfermos e ora e cura. Às vezes ele nem precisa orar. Só pelo fato dele impor as mãos sobre aquele enfermo recebe a cura, dom de curar. E independe da fé do enfermo. Depende completamente deste vaso, deste instrumento que tem este dom. Ele vai impor as mãos e Deus vai curar. Por quê? Porque não é o homem que faz, meus queridos. É Deus que faz. É Deus que faz por intermédio do Espírito Santo. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e o momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26, Salmo 103, versículo 3. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente,
que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Marcos 16, 17 e 18. Atos capítulo 3, versículos 11 ao 26. Ainda capítulo 4, versículos 23 ao 31. Observe que a maior importância e o maior interesse de que esses dons sejam dados à igreja está no próprio Deus. Por quê? Porque o seu nome precisa ser manifesto, a sua glória precisa ser manifesta, o pecador precisa conhecer a Cristo. E muitas vezes, muitas pessoas, elas não vão crer no Evangelho se elas não virem os sinais, os prodígios, as maravilhas. Há muitos que creem só pelo fato de ouvir. Creem, se arrependem dos seus maus caminhos, dão crédito à palavra de Deus, se convertem e são transformados em verdadeiros homens e mulheres de Deus no reino do Senhor. Mas há muitos que precisam de muito mais para que elas se arrependam, para que elas creiam verdadeiramente na palavra de Deus. E a finalidade e os objetivos dos dons espirituais são esses. São esses. Manifestar a glória de Deus aos homens, manifestar a glória de Deus ao pecador, para que este creia no Evangelho, se arrependa dos seus maus caminhos e entreguem a sua vida para Jesus. Observe que muitos creram em Cristo por intermédio dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, das curas que ele realizou durante o seu ministério. Não é diferente em nossos dias. A igreja primitiva ela teve também este início maravilhoso desta maneira, curando os enfermos. Muitas vezes coisas milagrosas aconteceram por intermédio destes dons espirituais que foram concedidos aos nossos irmãos da igreja primitiva. Subtópico 2, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Enquanto estamos neste mundo e nesta vida, tendo que lutar contra o pecado, ainda lutamos contra o pecado, nós estamos aguardando a redenção, né, do nosso corpo físico, para que seja transformado em um corpo glorioso. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. O que significa isso para nós? Significa dizer que o cristão, ele sofre, ele geme, ele não se conforma com todas essas coisas que muitas vezes nos oprimem e nos impedem de nos aproximar de Deus. Porque o que mais queremos, o que mais o nosso espírito deseja é a redenção do nosso corpo, quando aí nós nos transformaremos em um corpo glorioso. É evidente que existem muitos conformados, mas é desta adoção, é desta redenção que o apóstolo Paulo escreve quando ele escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 23. Enquanto não recebemos o novo corpo, imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Porém, estes dons de curar, este dom de curar, ele foi dado à igreja, ele foi dado àqueles que buscam, até que isso seja concretizado, até que este corpo mortal e corruptível, ele se transforme num corpo imortal e incorruptível, ou seja, livre de pecado, livre das doenças. Mas Deus dá o dom de cura
aos homens, à sua igreja, àqueles que buscam. Subtópico 3. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Existem muitas situações em que a medicina falha. A medicina, na verdade, ela tem um limite. E esse limite também foi dado por Deus. E em muitos casos, quando a medicina diz não dá mais, é neste momento que o dom de curar, ele tem essa manifestação e Deus pode fazer, por intermédio dos seus vasos, dos seus instrumentos, operar este milagre na vida de uma pessoa. É por isso que nós sempre dizemos que a última palavra é a de Deus. Por quê? Porque Deus ainda cura. Porque Deus ainda reverte quadros e situações. Porque Deus ainda tira pessoas de UTIs e deixam os médicos pasmos. Por quê? É um dom que Deus dá ao homem. Agora, cabe a mim, cabe a você buscar estes dons e não me gloriar por isto, se a mim foi concedido. Por quê? São dádivas de Deus. Pertence a Deus. E outra coisa, Deus pode tirar, Deus pode tomar também no momento em que Ele quiser. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Uma coisa que precisamos deixar bem claro: é pecado buscar ajuda e socorro nos médicos? Não. Não, porque eles também foram instituídos por Deus. Deus também deu sabedoria ao homem para que muitas das situações venham a ser resolvidas por meio da medicina. Mas, geralmente, nas situações extraordinárias e principalmente quando o homem egoísta diz que não tem jeito, aquele que tem o dom de curar pode pôr as mãos sobre este enfermo e Deus dá a cura e o seu nome ser glorificado e às vezes uma família inteira se render aos pés de Jesus. E isso falta em nossos dias. Tudo que precisamos é buscar. Tudo que precisamos é ter este dom da fé que alcança este milagre. Mas Deus deu poder aos homens. Eis que eu vos dou poder. São palavras do nosso Jesus. Eis que eu vos dou poder. Poder para expulsar os demônios, poder para curar os enfermos, poder até mesmo para, se por acaso beber alguma coisa mortífera, não lhe fazer dano algum. Compreenda isso, que são dádivas de Deus. Deus quer conceder à sua igreja. Tudo que ele precisa é encontrar um coração disposto, limpo, puro e que creia, que tenha fé para receber estes dons que são facultados a todos quantos creem no seu nome. Tópico 3. O dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, 10. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Jesus, ele operou muitas maravilhas. Um milagre, algo grandioso, maravilhoso, que todo o povo ficou perplexo quando Jesus fez aquilo. Foi no dia daquela festa de casamento, quando o Senhor transformou a água em vinho. Não poderia existir algo mais maravilhoso e grandioso
do que isto naquele contexto, naquela ocasião. E o Senhor, Ele fez. E Ele deixou claro para os seus discípulos que nós, os seus discípulos, fariam coisas ainda muito maiores do que a que eles faziam. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Consolador, estaria conosco. Então, meus queridos irmãos, se há alguma falta, se há alguma falha, estas falhas e estas faltas, elas estão em nós, não no nosso Deus, porque Ele continua o mesmo. Subtópico 2. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar. Já pensou você mandar parar a chuva, né? Parar a chuva, detente sol, acalma-te mar, acalma-te tempestade, e instantaneamente esses eventos ocorrerem nessa esfera que trabalham esses dons, os dons de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram, Mateus 8, 23 ao 27. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória, João 1, 3. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 ao 17. A ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 21 ao 43. A ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, João 11, 1 ao 45. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Lucas 1, 37. Nosso Deus não mudou, o Pai Celestial, Ele é quem dá esses dons à sua igreja, é Ele que dá esses dons aos homens, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e com graça. Subtópico 3. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar. Eu não determino nada. Há um conceito errôneo, principalmente no meio do neopentecostalismo, esse neoevangelho que é pregado aí fora, que eu determino. É tanta gente determinando tanta coisa para tudo quanto é lado. Queridos, os dons são de Deus, são dádivas de Deus. Tudo que eu fizer, se tenho este dom, é em nome de Jesus. Aprenda isto, creia isto, em nome de Jesus. Quem sou eu? Eu sou apenas um vaso, um instrumento da graça de Deus. Então eu não determino nada, irmãos, meus amigos. Nós não temos poder para determinar nada. Se eu nada tenho, se tudo vem de Deus, se os dons são de Deus, são dádivas de Deus, o que determinarei eu na vida de alguém? Se não for a ação do Espírito Santo por intermédio deste vaso, deste instrumento, então tudo o que faremos, nós o faremos em o nome de Jesus. Daí se percebe, se destaca e se conhece as seitas evangélicas que estão espalhadas pelo mundo. É importante que nós compreendamos isso também. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Dou isso, o Senhor me faz isso. Não existe isso, não no reino de Deus, no reino invisível e universal de Deus. Porque Deus não é negociante, Deus não negocia com ninguém. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos, limitados, somos cheios de falhas, cheios de limitações, e é por esta causa que nos prostramos de joelhos, sempre buscando em Deus a orientação, o ensinamento, o consolo, o conforto, a palavra de edificação. Por quê? Porque nada somos. Somos apenas vasos, instrumentos da sua vontade, para sermos tocados pelo Espírito Santo. Então, queridos, quem somos nós para determinar? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai
buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago, ele não vai dizer determina, ele diz que nós devemos orar pelos enfermos. E a oração da fé, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles fossem curados. Marcos 16,18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. E muitas vezes falta-nos sabedoria a orar. Quero abrir um parêntese aqui, porque muitas vezes nós pedimos a cura e o desejo de Deus não é de curar. Às vezes o desejo de Deus é de preparar, é de dar um tempo para a preparação e levar para a sua glória, pois o fruto já está maduro e muitas vezes nós atrapalhamos, nós impedimos o plano de Deus porque falta-nos o discernimento espiritual daquilo que Deus quer fazer para o seu servo, pelo seu povo e para a sua igreja. Nós precisamos buscar e pedir sabedoria a Deus. É por isso que todos os dons são importantes. E diz Paulo, oxalá que todos tivessem, né, esses dons, ou todos os dons, porque eles são úteis na igreja de Deus. Às vezes nós oramos por um enfermo e na verdade Deus quer levar aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, aquela irmã, e nós impedimos o trabalhar de Deus. Compreenda isso. É extremamente importante para nós compreendermos isso. É por isso que em nossas orações nós devemos pedir para que o Senhor faça conforme a sua vontade, conforme o parecer da sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é sempre melhor para aquele que está dependendo de um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus, se Ele quiser, né? O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja. Por que não? Porque você não tem nada, querido. Nós não temos nada. Tudo é de Deus, são dádivas de Deus. Então não idolatre ninguém. Não permita-se ser idolatrado, porque a obra é de Deus, o trabalhar é de Deus, quem faz a obra é Deus, quem opera é Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, o crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Devemos render graças a Deus, glorificar a Deus, enaltecer o nome do Senhor, porque Ele está operando em nosso meio, independente de quem seja o vaso ou o instrumento. Aliás, nós devemos orar por este vaso, por este instrumento, para que Deus continue usando na sua obra, pois isto é muito importante para o crescimento e para o bom andamento da obra de Deus. Nem podemos, na verdade, imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Não, por quê? Porque isso depende da ação do Espírito Santo, da vontade de Deus, do querer de Deus. Então, não são todos os dias que vão acontecer milagres. Não são todos os enfermos que serão curados. Foi assim no ministério de Jesus. E não será diferente na vida da igreja. Importante que tenha-se essa sensibilidade, essa percepção, esse discernimento da obra e do reino de Deus, para não idolatrarmos ninguém, nem qualquer que seja a denominação. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão, né? Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor por intermédio do Espírito Santo e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários
para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade, decência, submissão, humildade, reverência, para que toda glória, todo louvor, toda adoração seja para Deus, com a finalidade de que a sua obra tenha o seu devido crescimento e os pecadores aceitem a Cristo como Salvador, se arrependam dos seus pecados. Ao vir estes sinais, estes prodígios, estas maravilhas que Deus faz entre o seu povo. Conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Deus pode conceder a qualquer que busque, que tenha o desejo e que ore e que viva sob a dispensação do Espírito Santo e da vontade de Deus. Deus pode fazê-lo porque foi facultado à igreja, né? Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. É como se fosse um carimbo de autenticação na pregação do Evangelho. Esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, esses milagres evidenciam que verdadeiramente o Evangelho são as boas novas de salvação. Tem mais esse objetivo, mais essa finalidade. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade, porque muitos deixaram de dar crédito à igreja de Deus e à pregação do Evangelho por conta de homens que começaram a fazer uso desses dons com objetivos específicos, cumprindo assim os seus anseios, as suas necessidades, as suas ansiedades e escandalizando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Nunca na história da igreja foi tão difícil de se pregar o Evangelho por conta destes que têm usado o nome de Deus e a palavra de Deus para benefício próprio e não do reino de Deus. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio, que nós, igreja do Senhor, povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e que nós possamos estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.